Desde 2016, as taxas de vacinação de crianças têm caído no Brasil, né? E essa é uma realidade que se acentuou, que piorou durante a pandemia de Covid-19. Vários pesquisadores, enfim, grupos têm se ocupado de entender as razões disso. Nesse trabalho, foi publicado agora no final de 2023 pela revista Vexi, nós analisamos uma série de dados sobre o contexto brasileiro. Esses dados eles foram coletados em maio de 2022, junto a 1.872 pais, mães e responsáveis, né, por crianças na faixa de 5 a 11 anos de idade. Essa era a faixa etária prioritária, né, no início da vacinação infantil para a imunização contra a Covid. Os nossos entrevistados foram recrutados utilizando cotas de gênero, idade e região geográfica, junto a um painel online com mais de 500 mil respondentes. Esse painel é administrado pela empresa NetQuest, que é uma empresa global de entrevistas por painéis online, e a nossa pesquisa, o nosso questionário foi programado e a coleta de dados foi coordenada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, o IBPAT. E o que a gente queria entender mais especificamente era o que levava pais a vacinarem seus filhos, pais, mães, enfim, responsáveis, e o que os levava, né, a não vacinar. Nesse nosso estudo, a gente queria entender melhor qual era o peso, a importância da ambivalência vacinal dos pais, e eu já explico o que é isso, das preferências políticas deles, do consumo de mídia e do próprio histórico de vacinação desses pais. E o que a gente descobriu foi que a ambivalência é algo muito importante. Em geral, a literatura sobre hesitação vacinal estuda esse comportamento de uma forma muito dicotômica, né? Ou vacinou ou não vacinou, e se não vacinou, é hesitante. Quando, na verdade, o que a gente observou é que há diferentes graus de vacinação ou de clareza e comprometimento com essa decisão. Há pais que vacinaram seus filhos sem nenhuma dúvida. Há pais que vacinaram essas crianças com muitas dúvidas, quase não vacinaram. E as características desses grupos de pais e mães e responsáveis, elas são muito diferentes. Da mesma forma, no lado das pessoas que não vacinaram suas crianças, há responsáveis, né, que não vacinaram as crianças, mas quase vacinaram, e há pais que não vacinaram e não vacinariam de jeito nenhum. São, de fato, um grupo pequeno, segundo o que a gente observou, de aproximadamente 5% da nossa amostra, mas são aqueles que a gente poderia dizer que são anti-vacina contra a Covid. De novo, o que a gente está estudando é a vacinação contra a Covid. Os nossos resultados eles se aplicam a essa vacina. Então, o segundo achado muito importante é o histórico de vacinação dos pais. Quando a gente pergunta para esses adultos se eles se vacinaram contra a Covid, os que disseram que sim tinham muito mais chance de terem vacinado suas crianças do que os que disseram que não. Isso dá às autoridades, ou seja, essa informação traz às autoridades sanitárias um dado muito importante, porque uma das portas para a conscientização, a informação dos pais, para que eles vacinem seus filhos, é a própria vacinação desses pais. E, finalmente, acho que no campo de outros comportamentos, né, preferências, né, políticas e hábitos de uso da mídia, em primeiro lugar, a gente viu que nosso campo foi, em 2022, né, o último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a gente observou é que pessoas que avaliavam muito bem o governo do ex-presidente Bolsonaro vacinaram muito menos os seus filhos do que pessoas que avaliavam negativamente o governo, o que mostra uma associação importante e sugere uma influência, de fato, do ex-presidente, das suas falas e campanhas anti-vacina. Enfim, o nosso resultado mostra que isso, de fato, produziu menor vacinação entre as crianças de pais ou desse meio social que apoiava o governo do ex-presidente Bolsonaro. E, finalmente, em relação aos hábitos de uso da mídia, em primeiro lugar, a literatura sugere que adultos que se informam essencialmente pelas mídias sociais e por aplicativos de troca de mensagem, né, como o WhatsApp, têm maior hesitação vacinal. Os nossos dados não mostraram isso, mas pessoas que tinham como hábito se informar sobre a pandemia no Jornal Nacional e no Jornal da Record, sim, demonstraram diferentes tipos de hesitação vacinal. As pessoas que se informavam com muita frequência no Jornal da Record tinham menor chance de vacinar seus filhos e eram mais ambivalentes do que as pessoas que nunca se informavam pelo Jornal da Record.
No caso do Jornal Nacional, a gente observou o comportamento oposto. Então, pessoas que se informavam com muita frequência pelo Jornal Nacional tinham maior chance de vacinar seus filhos do que pessoas que nunca se informavam sobre a pandemia pelo Jornal Nacional. No geral, o nosso trabalho ele traz algumas contribuições bastante importantes na perspectiva das ciências sociais. De fato, o estudo da hesitação vacinal é muito complexo, mas nós, das ciências sociais, ou seja, a gente precisa estar atentos, né, a esses determinantes. Né? Eu acho que a gente, né, traz uma contribuição relevante nesse sentido.